né? Nós, pais, não é palestra para pais e filhos, mas acabo falando um pouquinho sobre isso, nós temos que ensinar os nossos filhos e prepará-los para esse entendimento, ok? Porque senão nós vamos transferir para eles problemas parecidos com o que nós temos hoje nos nossos casamentos. Quando nós não conseguimos deixar geograficamente, sair das dependências físicas e residenciais dos pais, nós começamos, infelizmente, a não ter o nosso próprio espaço. Porque deixar geograficamente significa justamente, não é necessariamente isolar-se, excluir-se do convívio familiar. Não é necessariamente abandonar pai e mãe e nunca mais ver eles. Não, mas é adquirir a sua individualidade como casal. É construir o seu próprio espaço e adquirir sua identidade conjugal. Porque quando eu não saio das dependências residenciais, eu acabo construindo um relacionamento em cima da cultura antiga, do pai e da mãe, do modelo, do sistema, do jeito que são as coisas ali, das mesmas regras, ou eu me acomodo um pouquinho naquela realidade, ou eu sou empurrado para uma situação da qual eu não tenho controle, eu não tenho independência, tá? E talvez você vai dizer, pastor, eu moro longe da minha sogra, eu moro longe da minha mãe. E que bom que você obteve talvez esse afastamento, esse deixar geograficamente, ou seja, você foi para o seu próprio espaço, você foi para o seu próprio domínio. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu era pastor na cidade de Ubatuba, um exemplo. Minha esposa foi fazer a academia, ficou amiga da esposa do personal trainer, um casal ali na academia aparentemente muito, muito bem sucedido, mas quando descobriu que a minha esposa era pastora, começou a abrir o coração, pedir conselho, e marcou um gabinete. Ela chegou e disse assim, pastor, eu e meu esposo, nós somos casados há mais de 20 anos, convivemos bem, assim, em parte. Só que tem um problema, nós moramos numa quadra e a mãe dele na outra. Ele faz o prato de comida dele em pleno domingo, ele sai, dá a volta na rua e vai comer com a mãe dele. Outra coisa, pastor, ele tem a caneca própria dele. Ele enche de café, ele pega o pão, ele sai e vai tomar café com a mãe dele. Então, esse deixar geograficamente não é só não morar no fundo da casa da mãe. Mas é saber que tem que estabelecer um limite para esse excesso. E tem gente que não entende princípio estabelecido no mundo espiritual, não respeita nem o físico, quanto mais o espiritual. E eu disse para ela, olha, primeiro... Aí como ela insistiu, filho, eu não estou conseguindo, não tem jeito, e o senhor tem esse ministério, eu quero falar com o senhor. Eu falei, tá bom, filho, então vamos marcar. Aí ela veio para conversar e disse, pastor, a gente está casado há 1 ano e meio, estamos vivendo razoavelmente bem, mas diariamente minha sogra vai em casa. Especificamente numa hora. Eu falei, mas como assim especificamente numa hora? Ai, pastor, é um pouco constrangedor falar isso. Mas o que é tão constrangedor? Ela falou, é o seguinte, uma vez por dia, minha sogra tem que ir lá em casa. Porque é um momento assim que ela vai, e aí ela conversa muito com meu esposo. Eu falei, tá, mas até aí, né, conversar e tal, todo dia talvez não seja o ideal, mas ok. Mas por quê? Ah, pastor, é porque é o seguinte... É estranho isso, eu estou incomodada. Sabe o que é? Ele vai ao banheiro e ele só consegue fazer o número 2 se a mãe dele estiver com ele na porta conversando. Com a porta aberta. É desagradável, porque eu vejo meu marido sentado, fazendo o número 2 e a mãe dele trocando ideia com ele, senão não funciona. Eu falei, filho, é só o número 2 que ele não funciona se a mãe não estiver conversando, né? Eu fiquei com medo dela falar que tinha mais coisas. Ela falou, não, pastor, é só o número 2. Eu falei, bom, mas já é pior demais isso, já é muito ruim isso. Imagine você, esposa, né, ter que suportar a sogra todo dia em casa. Já não é de Deus, né, gente? As sogras não se ofendam, pessoal. Não tem como. Palestrante de casais e família, não tem como não pegar no pé das sogras. A minha, eu pego no pé dela demais. Ela acabou de fazer a cirurgia, aliás, quero agradecer a Deus. Eu orei bastante, mas não deu certo. Ela voltou e está bem em casa. Não teve jeito. Eu estava orando por ela, mas não deu certo. Ela está bem em casa, está se recuperando. Minha sogra é muito gente boa. Minha sogra é desse tamanhozinho assim, ó. Tem 1 metro e quanto, amor? 1,40 m? 1,50 m. Eu costumo falar que é 1,80 m, bem socadinho. Desse tamanhozinho assim. Pequenininha. É um amor de pessoa, amo muito ela. A gente não tem nenhum problema. Graças a Deus que ela mora quase 700 quilômetros longe de mim, então não vai ter. Não é brincadeira mesmo, a gente se dá muito bem. Mas imagine, se já não é bom a sogra todo dia ali em casa, imagina para esse fim. Desagradável isso. Então esse deixar geograficamente requer um entendimento de limites, de cuidado. Teve um outro casal um dia que falou para mim, pastor, acabei de casar, viajei em lua de mel 3 dias. Voltei, quando eu cheguei em casa no apartamento, a esposa, a mãe da minha esposa chegou com a minha cunhadinha em casa para ficar 1 mês, vim passar férias com vocês. Pô, imagina a alegria desse marido.
né? Pô, eu acabei de casar, né? A casa é um ambiente agora muito peculiar do casal, sim ou não? Quem já ouviu aquela história da roupinha do amor aí? Quem já ouviu? Ninguém ouviu? Diz que o casalzinho tinha acabado de casar, né? Voltou da lua de mel, todo feliz. Aí a esposa novinha, bonita, né? Saudável, cheia de disposição, animada, porque o marido ainda não estava roncando, não tinha engordado. Aquela coisa toda que acontece em qualquer casamento, né? Ela toda feliz e tal. O marido saiu para trabalhar, ela trabalhou, ela tomou um banho, se perfumou. E aí ficou em casa assim, do jeito que Deus criou, sozinha. Estava quase na hora do marido chegar, a sogra foi lá, morava perto. Quando ela abriu a porta e deu de cara com a nora nua, ela falou, que isso, menina? Que isso, sem vergonhice é essa? Isso é jeito de mulher ficar em casa? Que isso? Vai pôr uma roupa, minha filha? Ela falou assim, mas que tem? Eu tô com a roupinha do amor. Tô esperando meu amor, tá chegando do trabalho, tô esperando meu amor, tô com a roupinha do amor. Só me dá licença, por favor, me deixa aqui, porque já ele chega e eu já tô com a roupinha do amor. Acabei de chegar da lua de mel, nós estamos curtindo ainda. A velhinha foi embora indignada, mas que nora, sem vergonha, que coisa imoral, isso é safadeza. Onde já se viu? Irmão, safadeza por quê? Casada, tá dentro da casa dela, na intimidade dela, né? Não tem filho, não tem nada para atrapalhar, né? Só tem a sogra que foi lá bater na porta, ó, tá vendo? Não dá ideia pro diabo, não vai lá encher o saco, né? Aí, chegou em casa, tava um pouco revoltada, mas ela pensou. A velhinha já estava lá com seus quase 55 para 60 anos, né? Aí ela falou assim, minha sogra, eu estou contando uma história real para você. Mentira. Não posso mentir, né? Posso brincar, mas não posso mentir. Aí ela falou assim, mas essa ideia é boa. Eu também não tenho mais filho em casa, não tenho neto, não tem ninguém chato. Eu vou pôr a roupinha do amor também. A velhinha ficou animada, afinal de contas, amar não tem idade, né? A velhinha se empolgou, foi lá, produziu, fez chapinha, penteou o cabelão, né? Ficou do jeitinho que Deus fez, preparando, esperando Adão chegar. Tem algum Adão aqui? Não tem não, né? Aí ela chegou, ficou bonitinha lá, todo do seu jeitinho, prontinha, cheirosinha. Aí o velhinho chegou, abriu a porta. Que isso, mulher? Que negócio é esse? Tem roupa pra vestir, não? Que negócio é esse? Não, mozão. Isso é a roupinha do amor. Aí ele, é a roupinha do amor? Ela é a roupinha do amor. Ele falou, mas você não acha que essa roupinha tá um pouco amarrotadinha, não? Irmão. Cuidado. A roupinha do amor é bom, mas tem que saber usar, né? Cada tempo tem seu tempo, não é verdade, queridos? Amém? Então deixa comigo assim, ó. Diga assim comigo, desmembramento. É deixar. Você tem que aprender a deixar. Esse deixar, primeiro, geograficamente, colocar limites residenciais. Não é só questão de morar no fundo da casa do pai e mãe. É saber dia de visitar pai e mãe. É saber dia de receber pai e mãe em casa. É dia que a sogra vem, é dia que a sogra não vem, é dia que a nora ou o genro pode receber ou não. Nós temos que respeitar o espaço. E aí, pastor, mas é difícil. Fala isso pra minha mãe. Fala, ô grandão. Ô abençoada, fala, porque é tua mãe. Se você não falar, o genro vai falar, vai ofender. Se você não falar, a nora vai falar, vai dar briga. É aí que tem os problemas com o genro, com nora, com a sogra. É aí que dá o problema. Com sogra é menos, com sogra é mais por causa da questão emocional. Apesar que eu tenho uma ministração que eu faço para a família, que o tema é sogras, vítimas ou vilã. Outra hora eu prego sobre isso para vocês, tá bom? Às vezes ela é a vilã, mas às vezes ela é a vítima. Outro aspecto do deixar economicamente. Nós temos que parar de depender financeiramente de pais. Que isso, pastor? Isso é impossível. O camarada já está casado há tanto tempo, você acha que ele ainda depende? Tem uns marmanjos e tem umas marmanjas que fica mamando na tetinha da mamãe e pendurado no pescoço do pai e que não consegue se desprender. Eu sei que o nosso contexto social hoje às vezes não nos favorece. Às vezes a gente precisa sim por um tempo, né? Da ajuda de pai e mãe. Às vezes até mora, como eu disse, no fundo da casa. Mas, de novo, tem que estabelecer um limite, tem que ter uma liberdade, tem que ter uma privacidade, mas não é o ideal. E o pior é que aí a gente fica preso, dependendo financeiramente. Às vezes a família tem um negócio, os filhos trabalham com os pais, aí não tem regras bem estabelecidas de função, quanto ganha, qual é o direito de quem, qual é a obrigação de quem, porque a gente acha que é o seguinte, é filho, vai trabalhar para mim o resto da vida, mas o camarada da casa tem que ter renda, tem que sustentar essa família. Amém ou não amém? Eu tive uma experiência numa cidade que eu pastoreei que a família tinha um negócio em família, os dois filhos trabalhavam, os dois casou, começou a dar problema. Porque as esposas começaram a alimentar a expectativa de ter uma independência, uma vida própria. Os filhos, até um certo ponto, estavam cômodos.
Estava tudo legal, mas agora eles tinham que alçar os seus voos, né? Eles tinham que crescer. Recentemente aconselhei um presbítero já, casado há muito tempo, que ainda morava com a sogra e ele se tornou o marido da viúva, porque ele praticamente era o suporte emocional, estrutural da família. E com isso ele não vivia a vida dele de casado. Ele era meio que o pai dos filhos já grandão, quase da idade dele, né? E o pior, ele meio que substituía, ele preenchia o vazio que o falecido deixou. E aí ele já não estava mais suportando aquilo. Então é necessário se deixar economicamente. Por quê? Porque ele só recebia meio que o que era possível. Porque era aquela situação, parece que o negócio é meu, parece que a família é minha, tudo é meu, e não é. A partir do momento que você se casa, você tem que entender, nós vamos falar disso já, que começa ali uma família. O princípio do desmembramento é justamente esse, o desmembramento de uma família e de outra família para se formar aqui mais uma família. Os pais não deixam de ser nossos familiares. É óbvio que não, mas escritou a palavra familiares. Agora tem a família direta, que passa a ser o marido e a esposa e os futuros filhos que virão. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Então, o deixar economicamente é não depender financeiramente dos pais. É construir, empreender todo esforço máximo, para viver de forma independente financeiramente.